Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um resumo das lições da Escola Sabatina. Mais uma vez eu vou fazer aqui uma comparação entre as lições de jovens e de adultos, porque os temas, de alguma forma, mais uma vez tiveram alguma coincidência, pelo menos num aspecto. A lição de adultos, que vem falando sobre o descanso em Cristo, algo tão importante nesses dias atribulados, nesses dias de tanta pressão, tanto medo, tanta insegurança e instabilidade, como é importante nós termos esse descanso em Cristo. Nós sabemos que em Cristo encontramos paz para a nossa vida. A lição da semana é aquele chamado maravilhoso, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E fala do jugo que Jesus propõe para aqueles que vão até ele. Depois eu vou explicar um pouquinho essa questão. E a lição dos jovens tem como tema dessa semana unidade conjugal e fala também de um jugo, porém um jugo diferente, um jugo desigual, que não deve acontecer entre aqueles que procuram viver juntos, especialmente na sagrada relação do matrimônio. O quadrinho da semana, ele brinca aqui com uma frase de Isaac Newton, né, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E a moça brinca, ela lembra aqui que na Bíblia, na verdade, existe uma certa violação espiritual, digamos assim, desse princípio, porque quando um homem e uma mulher se unem, tornam-se, assim, uma só carne. Então, é uma brincadeira, obviamente, né? Não tem que ver com física essa questão, mas o casamento, ele é, sem dúvida nenhuma, a relação mais íntima que dois seres humanos podem ter e envolve essa união chamada na Bíblia de uma só carne. Antes, porém, quero começar aqui pela lição de adultos, venham a mim, e ler na Bíblia o texto base da lição da semana. Foi desse texto que todas as considerações foram extraídas durante toda essa semana. Lembrando que é importante você dedicar tempo todos os dias para a sua lição da Escola Sabatina, não importa se de adolescentes, se for o seu caso, jovens, adultos, mas que você tenha um momento ali todos os dias para você abrir a palavra de Deus, estudar. E como é bonito saber que adventistas em todo o mundo estão neste momento estudando o mesmo tema. Isso promove a unidade, sem dúvida nenhuma. Mateus 11, 28 a 29, 28 a 30, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, nós temos que fazer uma escolha, né? Se nós queremos realmente arcar com o peso do fardo deste mundo, do fardo do pecado, do fardo da falta de esperança, do fardo das desilusões, ou aceitar o fardo que vai ser compartilhado com Jesus, que é o fardo da guia dele. Fardo, frequentemente na Bíblia, é entendido como lei. Então, o que Deus quer, na verdade, é que nós vamos a Cristo para encontrar perdão, libertação, largar esse fardo do pecado, da culpa e assumir o jugo dele. Ou seja, a orientação dele. Você sabe o que é jugo? O pessoal do campo aí tem mais noção, né, do que é isso. É aquela canga que se coloca sobre aquela peça de madeira, que se coloca sobre uma parelha de bois, por exemplo, para orientá-los, para guiá-los, para conduzi-los. Se um desses bois é muito menor que o outro, enfim, é de uma raça diferente e assim não conseguem formar uma parelha, esse jugo vai estar desigual. Aí é o tema da lição dos jovens, daqui a pouquinho eu vou comentar. Mas voltemos aqui ao Venham a mim, né? A lição de domingo diz assim: eu os aliviarei da condenação do pecado. Ele nos dá então o perdão, e com o perdão vem o descanso espiritual, vem a paz, vem esse senso mesmo, né, de estarmos ali tranquilos diante de um Deus que nos perdoou. A lição contextualiza esse verso, diz que antes disso Jesus usou palavras duras de condenação, inclusive ele cita aqui Sodoma, né, diz assim a lição: Jesus proferiu palavras de condenação ao povo, até mesmo comparando desfavoravelmente a Sodoma, vista naquela época e também hoje, como lugar de implacável perversidade. Eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você.
Mateus 11, 24, né? Bem, e aí então, depois de ter essas repreensões e palavras duras quanto ao pecado, ele fala: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Então, é o fardo do pecado que Jesus quer tirar de nossas costas, quer nos perdoar, e propõe depois uma substituição desse fardo por um jugo, que é a lição de segunda-feira. Tome sobre vocês o meu jugo. Como eu disse, jugo aqui tem o sentido de lei, de condução, de um Deus que quer nos guiar pelos caminhos da vida. E nós vamos, à medida que vamos obedecendo ao nosso Deus, entregando o nosso eu à direção do Espírito Santo, nós vamos percebendo que realmente esse jugo de Deus é leve, porque ele é o melhor para nós. Viver a vida que Deus quer que nós vivamos é o melhor que podemos fazer. Nós vamos ter mais saúde, mais estabilidade emocional, vamos ter uma família melhor, relacionamentos conjugais melhores. Por quê? Porque Deus é o Senhor que nos criou, sabe como nós funcionamos em todas as áreas que envolvem nossa vida, mental, física, emocional, social, e assim Ele nos direciona para o que é melhor. Esse é o jugo que Deus quer colocar sobre nós para nos conduzir à sua santa lei. Sou manso e humilde de coração. Jesus se coloca como nosso exemplo, né, nosso modelo. Claro que nós temos que imitá-lo, embora não consigamos igualá-lo, óbvio, mas nós temos que sempre imitar Jesus como nosso modelo. Ele é o nosso exemplo de mansidão, de santidade, de bondade. Aquele que na cruz conseguiu perdoar seus algozes. Como isso é possível? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Para nós, humanamente falando, é impossível realmente, porque nossa tendência é revidar, é usar palavras duras contra aqueles que nos magoaram. Mas se nós buscarmos essa intimidade com Deus, por meio da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão com Jesus, aos poucos, essas características que são dele vão sendo transferidas para nós. É um milagre. E assim, nós podemos cumprir, por exemplo, a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os mansos, né? Então, felizes são aqueles que são mansos, e esses aprendem de Jesus como ser mansos. Ele, que é manso, coloca em nós essa mansidão, porque nós, por nós mesmos, certamente não teríamos isso. A pergunta 5 diz assim: o termo grego traduzido como suave também pode ser traduzido como bom, agradável, útil e benevolente. Essa é a lição de quarta-feira. Muitos consideram a lei de Deus pesada, difícil de cumprir e irrelevante. Como podemos ajudá-los a ver a beleza da lei e amar o legislador? Ora, tudo que Deus fez foi para o nosso bem. Se a lei foi feita por Deus, obviamente que ela também é para o nosso bem. Então, é preciso levar em consideração que a palavra suave aqui tem esses sentidos, né? Bom, agradável, útil, benevolente. A lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é santa, boa e justa. É de fato um jugo que vai nos fazer felizes, essa orientação que Deus nos dá. Pergunta 6. Em Gálatas 5:1, Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Jesus nos perdoou dos nossos pecados, da velha vida, do velho homem. Então, não caiamos de novo nessa escravidão. Vivamos sempre em novidade de vida com o nosso Deus. Meu fardo é leve. Então, a lição desta semana dos adultos realmente faz uma análise bem interessante desses 3 versos, Mateus 11, 28 a 30, que trazem ali o segredo para uma vida de bem-estar, uma vida tranquila, uma vida de paz, ainda que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor. Vamos a Cristo, aceitemos o seu perdão, que Ele purifique a nossa vida das contaminações do pecado, nos dê então uma nova vida e nos guie, porque a guia dele, o jugo dele é leve e o fardo é suave. A escolha é sua. Você prefere o jugo, o fardo do pecado, que é opressor, que é destruidor, que tira a paz, ou a orientação, o jugo, a guia, a canga, a lei de Deus que Cristo nos oferece, que é suave, na medida que vamos descobrindo que realmente viver desse jeito é a melhor forma. A escolha é nossa. E a lição de jovens, como eu disse a princípio, fala de um outro jugo. Aí sim, o jugo desigual. O jugo com Cristo deve ser igual, alinhado com Ele. O jugo desigual é quando nos envolvemos numa relação não aprovada por Deus, com uma pessoa que não tem nada a ver com os nossos valores, princípios cristãos, enfim. A lição dessa semana dos jovens, e
Aqui no meu canal eu vou deixar também o vídeo da Maura, eu tenho colocado aqui vídeos, né, da Maura, com o resumo da lição. Ela tem feito ali um resumo bem legal, bem interessante no Instagram dela, e eu coloco aqui no fim de semana em meu canal esses conteúdos da Maura, que é a diretora lá do Museu das Origens em Galápagos, é bióloga também, doutora em biologia. A lição da semana fala sobre a questão da relação conjugal, da unidade conjugal, uma lição inteira sobre sexualidade. Aliás, quero te convidar também para assistir domingo à noite, às 20 horas, lá no canal Igreja Unasp SP, a mais um vídeo da série Gênesis, Verdades Fundamentais nos Primeiros Capítulos da Bíblia. Neste domingo, eu vou falar sobre o sexo criado por Deus, o sexo na Bíblia, lá em Gênesis. Não perca, é um complemento até aqui para a lição que estamos estudando nesse trimestre, a lição dos jovens. Eu vou ler alguns trechos aqui da lição dos jovens para você, apenas um resumo, né? Na lição de domingo, diz assim: o livro de Gênesis descreve a primeira união do casal, especificamente um homem e uma mulher que se tornaram uma só carne. O que isso significa? Obviamente, uma carne se refere à união física, o que também conhecemos como relação sexual. Dentro do relacionamento sexual descrito nas Escrituras, existe a interação física dos corpos masculino e feminino de maneira complementar, biológica e anatômica. Os corpos têm um design, de fato, anatomicamente sintonizados e moldados um para o outro. Depois, mais adiante, diz assim: não devem estar em jugo desigual. Animais da mesma espécie eram ligados entre si para obter resultados sincronizados. Então, a lição nos faz lembrar de que não basta essa harmonia, né, que existe de fato, é um design inteligente, essa harmonia anatômica, fisiológica, enfim, dos corpos masculino e feminino. Mas é preciso também uma harmonia espiritual, emocional, intelectual, que a Bíblia chama de jugo igual. Então, se nós assumirmos um relacionamento, um casamento, aí com pessoas que têm o mesmo tipo a mesma fé, a mesma esperança, as chances disso darem certo são muito maiores. Esse é o jugo igual, andar lado a lado, um com o outro. Agora, se houver um jugo desigual aí, a coisa fica mais complicada, fica mais difícil, né? A lição de segunda-feira dos jovens fala sobre cantares. Aqui o título é O Livro Proibido, né? Na verdade, é um livro que surpreende muitas pessoas pela franqueza com que o autor trata do assunto da sexualidade. Um trecho que eu achei interessante, sublinhei aqui, é esse aqui, ó. Esse esboço está em harmonia com a sequência dos relacionamentos que devemos buscar. Em primeiro lugar, o namoro, sem acordar nem despertar o amor, até que este o queira. Em seguida, a união matrimonial em uma cerimônia de casamento adequada. E por último, a etapa em que todos os empecilhos sexuais são removidos. Isso aqui, em Cantares, está de acordo, em consonância com Gênesis, capítulo 2, verso 24, que mostra ali a sequência e a forma abençoadas por Deus, né? Então, deixará o homem, e pai e mãe, se unirá à sua mulher, então é muito específico aí na Bíblia o que significa um casamento bíblico, e os dois se tornarão uma só carne. Então, deixar pai e mãe representa a maturidade suficiente para assumir a própria casa, depois o próprio lar, cuidar de sua família. Unir-se à sua mulher, homem e mulher se unirem, representa o casamento abençoado por Deus. Em seguida, tornar-se uma só carne, ou seja, a união sexual de ambos. Interessante notar também que Cantares não menciona filhos aqui. Então o livro de Cantares mostra que o casamento, obviamente, que envolve a procriação. A Bíblia traz lá no começo, crescei e multiplicai-vos. Mas a vida sexual, a intimidade sexual não tem que ver apenas com procriação. E o livro de Cantares mostra isso, porque aqui fala das delícias da vida íntima entre um casal, entre um homem e uma mulher, mas não menciona filhos. Então destaca apenas esse prazer que é reservado para um casal devidamente casado. Na lição de terça-feira, o título é Labaredas Sagradas. Olha que interessante. 3 trechos aqui que eu sublinhei. A sexualidade foi criada por Deus como um presente para a humanidade. Ela é formada pelos princípios da diferença, heterossexualidade, igualdade, humanidade e unidade, monogamia, e mais dualidade, intimidade e exclusividade. Que interessante, né? Diferença, igualdade, unidade e dualidade. São iguais, mas diferentes. O homem e a mulher são seres humanos de igual valor, criados para vivenciar uma sexualidade integral, mente, corpo e espírito, não apenas para procriação, como eu já disse, mas também
experimentando o presente divino, isto é, o prazer e o amor. Depois diz assim, que é um fogo incontrolável que precisa ser protegido sob os limites do matrimônio. Então, Cantares compara, né, essa paixão, né, que envolve a vida íntima com labaredas sagradas, ou seja, foi Deus quem criou essa atração, o desejo sexual, mas que deve ser regido pela vontade dele, pelos parâmetros dele. É mais ou menos como o paladar, digamos assim, né? Comer bons alimentos, alimentos saborosos, é uma coisa prazerosa. Agora, nós podemos habituar nosso paladar com tipos de alimentos diferentes. Se você é acostumado a comer só junk food, só comida processada, industrializada, as suas papilas gustativas vão se acostumar com esse tipo de alimento e talvez você não tenha mais tanto prazer naquilo que é mais natural, mais simples. Por outro lado, se você acostuma, né, seu paladar com um alimento mais saudável, você também terá prazer nesse tipo de alimento. Assim é com a vida sexual. Há muitas perversões, muitos desvios nessa área do comportamento humano, do relacionamento humano, e a lição vai tratar disso aqui também mais adiante, sobre essas questões, mas há aquilo que Deus normatizou, que é para o bem e para a bênção da humanidade. Então essas labaredas sagradas, e são sagradas porque vêm de Deus, essa vontade vem de Deus, nos criou com isso, elas devem ser orientadas, elas devem ser guiadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. E no finalzinho da lição de terça-feira diz assim: o amor conjugal é um dos 2 presentes dados por Deus no Jardim do Éden. O outro é o sábado, e tem alto poder de santidade. Como resultado, o próprio diabo odeia essas 2 instituições, procurando corroer o poder, a veracidade e a validade do sábado, bem como a instituição do casamento, que protege o dom da sexualidade. E não é muito perceptível o fato de que o diabo tem trabalhado ao longo de todos os séculos, né, os milênios, para perverter não só a sexualidade, mas também o sábado. Quando o diabo ele destrói ou ele leva as pessoas para longe da observância do sábado, ele consegue com isso introduzir pensamento humanista, ateísta, o ceticismo, porque o sábado nos relembra de que Deus é o Criador. E quando Satanás perverte a união matrimonial, a sexualidade humana como Deus a estabeleceu, ele também destrói esse pilar importante que é a família. Então na Bíblia, lá em Gênesis, reforçado em Cantares e também por Jesus nos Evangelhos, nós encontramos o padrão de Deus. E essa lição nos faz então pensar sobre a questão do jugo igual, que procuremos. Eu já sou casado, graças a Deus, já encontrei a pessoa com quem dividir o meu jugo aqui, né? Agora, se você é solteiro, ore a Deus, peça orientação para que você possa encontrar uma companheira ou um companheiro para toda a vida, que possa também dividir esse jugo e andar lado a lado com você. Não de forma desnivelada, não de uma forma que vai trazer tristezas, arrependimentos, mágoas, porque se há uma coisa que é íntima para o ser humano é a sua fé, são suas convicções religiosas. E como o casamento é um ambiente, é um espaço onde nós compartilhamos totalmente a nossa individualidade, ter uma fé, um padrão espiritual, essa matriz interior, essa cosmovisão diferente, sem dúvida nenhuma é uma fórmula para atritos e dissabores e tristezas. Então que nós possamos realmente obedecer a Deus também nesse ponto. Primeiramente, aceitar o convite dele, na lição de adultos é trazido ali, né? Venham até mim os que estão cansados, sobrecarregados, tomem o meu jugo, que ele é leve e suave, andar com Jesus, dividir esse fardo com Jesus, esse jugo, ser orientados pela lei de Deus. E, aproveitando aqui essa ligação com a lição dos jovens, pedir que Deus também nas nossas relações humanas nos possibilite ter um jugo igual com o nosso futura companheiro ou companheira para a vida toda. Que Deus nos ajude realmente a dar valor às orientações de Deus na Bíblia, que nos ajude a ter forças para seguir aquilo que Ele nos orientou, entendendo que sempre será o melhor para todos nós. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas orientações que encontramos em Tua Palavra, orientações para nossos relacionamentos, para nossa vida individual e também agradecemos o convite que Jesus faz para que nós possamos ir até Ele, depositar sobre Ele nossos fardos de culpa, pecado
e aceitar a orientação dele e o perdão dos nossos pecados. Dá-nos a tua paz, Senhor, um bom sábado também, para que possamos entender que o sábado e o casamento são instituições abençoadas por ti lá na criação para o bem da humanidade. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente você, sua vida e também a sua família.